Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Web flagra que Maurício pode estar chegando ao Palmeiras após publicação de Endrick. Atacante fez postagem misteriosa que deixa entender que jogador do Internacional pode estar de malas prontas para o Verdão. Endrick dá mole e tem atitude misteriosa. O entendimento não só da torcida do Palmeiras como também do treinador Abel Ferreira, é que um meia precisa chegar para dividir a responsabilidade na criação com Rafael Veiga. O nome que se aplicaria perfeitamente nessa função seria Maurício, do Internacional. Desde a saída de Gustavo Scarpa no fim de 2022, e que hoje defende o Atlético Mineiro, o camisa 23 vem sendo o responsável pela criação do Alviverde Paulista. Um exemplo disso ficou evidente na partida da última quinta-feira, 8. Na vitória de 2-0 sobre o Ituano, com gols de Rony e Flaco Lopes, o meia acabou substituído durante a partida por Abel. Acontece que o jogador que acabou entrando em seu lugar foi o jovem João. O jogador do próprio elenco acabou tendo uma atitude que pode deixar entendido sobre uma possível vinda de Maurício para essa temporada. O responsável por isso foi Endrick. Atacante faz publicação, mas apaga. Os dois jogadores estão representando a seleção brasileira sub-23 no torneio pré-olímpico. Inclusive, o Brasil venceu a Venezuela por 2-1, nesta quinta-feira, e Maurício fez um dos gols. O camisa 9 do Verdão acabou fazendo uma publicação misteriosa em seus stories no Instagram. No post em questão, ele deixa entender que o jogador do Internacional pode estar vindo para o Palmeiras. Em uma foto com os dois jogadores, Endrick escreveu, "E aí, vem ou não?", seguido de um coração verde. Embaixo havia outra mensagem escrita, "Vinte te espera". Vale lembrar que a Tuesta, que era o dono da vestimenta, acabou de deixar a equipe. Em seguida, o atacante do Palmeiras acabou apagando a publicação e repostando, com uma nova legenda, elogiando Maurício. "O que tu é craque é brincadeira. Ei, tu sabe, né, rei?", disse. Verdão de olho no mercado da bola. Mesmo com o nome de Maurício repercutindo, outro jogador já tem acordo para ser reforço do Palmeiras. Rômulo, que vem se destacando pelo Novo Horizontino, será reforço após a disputa do Campeonato Paulista. Abel Ferreira também desejaria um atacante mais experiente. William José, do Betis da Espanha, poderia ser esse nome. O jogador tem passagens no futebol brasileiro por São Paulo, Santos e Grêmio. Enquanto isso, o maior campeão nacional segue focado no Campeonato Paulista. Após a vitória contra o Ituano, a equipe chegou aos 13 pontos e se manteve como líder absoluto do Grupo B, com um jogo a menos. Ao vivo flagra a atitude de Flaco Lopes após vitória e repercute na torcida do Palmeiras. O jogador teve pelo menos duas boas oportunidades de gol desperdiçadas antes do abrir o placar para o Palmeiras contra o Ituano. Flaco Lopes no Palmeiras. O atacante Flaco Lopes vive uma situação de amor e ódio com os torcedores do Palmeiras. O argentino tem recebido mais oportunidades com a ausência de Endrick e mais uma vez foi criticado contra o Ituano. A torcida do Palmeiras criticou a atuação do atacante Flaco Lopes durante o primeiro tempo da partida contra o Ituano. O jogador teve pelo menos duas boas oportunidades de gol desperdiçadas. Apesar das críticas e também da atuação abaixo, ele respondeu. Aos 37 minutos, o camisa 42 abriu o placar do jogo válido pela sexta rodada do Paulistão. No intervalo da partida, em entrevista, ele chamou a atenção dos torcedores. O atacante argentino foi perguntado sobre os gols perdidos e não titubeou. Afirma ao vivo que ficou puto com o gol perdido e, claro, viralizou. Muitos torcedores comentaram essa face sincerão do jogador. Veja alguns comentários sobre Flaco Lopes. SIC. Hoje o Abel vai ter que pensar em outro assunto na coletiva. Falar mal do Flaco não vai rolar. O homem tendo sequência é um dos melhores 9 do país fácil, cabeceador nato, goleador nato. Sinto que esse ano ele vai brilhar demais. Se perder ou empatar vai falar que é culpa da oportunidade que o Flaco perdeu. Agora se ganhar e ainda assim ele quiser criticar, ou reforçar a ideia do que o mesmo falou na outra entrevista, ele vai meter que o cara teve outras oportunidades e desperdiçou e por aí vai. Eu xingo o Flaco Lopes o jogo inteiro, aí chega na hora de dar entrevista eu começo a chorar, porque ele é tão fofo e tão esforçado. Essa entrevista pós-jogo do Flaco me lembrou Barcos. O menino ficou adulto. Agora é só cravar o máximo possível. Boa entrevista do Flaco na saída do gramado, hein? Mandou a real sem meias palavras. Falou que ficou puto, e reconhecendo que não pode perder um gol daquele. Juro que até hoje, principalmente depois da entrevista do Abel Ferreira, não tinha certeza de que o Flaco Lopes era capaz de ficar puto. A Abel tinha criticado o atacante do Palmeiras.
Na Supercopa do Brasil, quando o Verdão foi derrotado pelo rival São Paulo, o argentino também perdeu chance clara de inaugurar o marcador, o que poderia dar o título. Na ocasião, Flaco Lopes chegou até a ser substituído por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Em entrevista coletiva, o treinador explicou que o time precisa ter eficácia e não gostou nada do gol perdido pelo seu comandado. Tivemos uma chance do Lopes com o pé esquerdo. No mínimo tem que meter no gol. Não podemos falhar. O ponto mais determinante do futebol é a eficácia. Quando não é eficaz, quando cria e não faz, fica sempre mais difícil. Temos que melhorar, disse o português. Com um gol sobre o ituano, Flaco Lopes soma 3 bolas na rede em 6 partidas no ano pelo Palmeiras. O jogador tem sido um dos principais jogadores do time na temporada, conseguindo deixar Breno Lopes e Rony no banco de reservas. Análise: Rômulo chega para dar versatilidade e disputar a titularidade no Palmeiras. O meio-campista chega para deixar o elenco de Abel mais versátil, algo que era almejado pelo português no Verdão. Palmeiras aguarda a chegada de Rômulo. Horas antes da final da Supercopa, foi revelado que o Palmeiras estava fechando com Rômulo, jogador do Novo Horizontino, no último domingo, 4. A informação foi dada pelo jornalista André Hernan. A notícia também foi publicada pelo Bolave Brasil. O jogador chega como 5º reforço do Verdão, que contratou Aníbal Moreno, Caio Paulista, Bruno Rodrigues, que está fora por uma lesão. E por último Lázaro, que foi anunciado essa semana e já deu suas primeiras palavras como jogador do elenco comandado por Abel Ferreira. Ele chega por empréstimo até o final da temporada. Agora, após a derrota para o São Paulo na final da Supercopa, o Verdão foca 100% no ituano, em jogo que acontece nesta quinta-feira, 8 na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista. Enquanto o elenco se prepara para mais um desafio na temporada, a diretoria trabalha pelo meio-campista. O Verdão está nas fases finais de contratação para ele ser anunciado. Além dele, há também o foco em William José. Porém, ele não jogará o Paulistão, já que atuou pelo Novo Horizontino e o artigo 18 do campeonato que não permite que ele jogue por outra equipe. Isso se dá mesmo com o time alviverde avançando para as fases de mata-mata. O atleta somente poderá ser inscrito por um único clube participante do Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão de 2024, independente da série de disputa, artigo 18 do Campeonato Paulista. Análise de como Abel poderá utilizar Rômulo. Com isso, ele só poderá jogar pelo Palmeiras no final do Paulistão. Com isso, ele não deve ser liberado nem para treinar com o elenco do Palmeiras, já que o Novo Horizontino o considera peça importante para a disputa do torneio. Com a chegada de mais um reforço, Abel ganha mais versatilidade no meio de campo palmeirense para a temporada, algo que já vem sendo falando pelo treinador há algum tempo. Rômulo vem para suprir isso. Para a posição que ele ocupará, Abel tem Veiga e João, mas o próprio treinador queria mais um jogador nesse estilo. O jogador de 22 anos vem para reforçar ainda mais o setor ofensivo do Verdão. O jogador já realizou exames pelo Verdão nesta quinta-feira, 8, na academia de futebol e agora dará sequência aos trâmites para oficializar de vez sua chegada ao elenco palmeirense. Está confirmado, Palmeiras vacila e rival acerta com Igor Coronado. Torcida vinha pedindo a contratação do camisa 10 em decorrência de apenas ter Rafael Veiga com qualidade na função pelo Verdão. Pedido da torcida não atendido. O Palmeiras vive um momento com algumas críticas na temporada, especialmente depois de não ter uma boa atuação e ser derrotado nos pênaltis diante do São Paulo, perdendo o título da Supercopa do Brasil. A diretoria, na grande maioria das vezes, é o principal alvo dos torcedores, que não concordam com decisões tomadas nos bastidores, especialmente quando o assunto são reforços chegando ao elenco de Abel. Um dos nomes que vinha sendo constantemente pedido é o de Igor Coronado, que traria qualidade ao setor de meio-campo, ajudando Rafael Veiga na criação ou até mesmo substituindo o craque quando fosse necessário. Porém, Leila Pereira vacilou e agora, de acordo com a Gazeta Esportiva, já é tarde demais. Outro time da Série A não perdeu tempo, entrou em contato e só resta anunciar a chegada do camisa 10. Agora realmente a chance é zero. O Corinthians acertou a contratação do craque que estava no Al Ittihad. A diretoria do Timão e o staff do jogador já tinham um acordo verbal e o caminho ficou livre com a rescisão contratual. Neste momento, vale ressaltar que o Timão só anunciará a chegada dessa novidade ao Parque São Jorge assim que o contrato for assinado, o que é considerado questão de tempo, pois restam poucos detalhes. Após uma longa novela que vinha trazendo ares pessimistas até mesmo no empresário, a rescisão do meio-campista junto aos árabes aconteceu nesta quarta-feira, 7.
horas antes do clássico. Levando em consideração que o camisa 10 está sem clube, os custos do Timão serão apenas com salário, luvas e comissões. O atleta chegará para ajudar Rodrigo Garro na armação da equipe, que será comandada por Antônio Oliveira. Novo reforço perto do Palmeiras. Nessa linha, visando a mesma função, o Verdão está muito próximo de assinar com Rômulo, do Novo Horizontino, que vem sendo uma das gratas surpresas do Campeonato Paulista de 2024, se destacando. De acordo com a ESPN, serão pagos 6,3 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. O reforço ainda só não assinou contrato pelo fato de que passará por exames médicos ao final do estadual. Assim que a competição se encerrar para o time de Novo Horizonte, o jovem, de 22 anos, será examinado e assinará um contrato de 5 anos, trazendo bastante expectativa já que foi aprovado pela comissão técnica. Outra negociação que estava em vias de ser confirmada era a ida de Breno Lopes ao Vasco. No entanto, de última hora, o atacante optou por seguir no Palestra Itália, brigando por posição e tentando atingir o sucesso. Thiago Alcântara vive drama no Liverpool e informação chega ao Palmeiras. Meio-campista vive situação difícil na Inglaterra. Nova lesão na Inglaterra. Nesta temporada, um jogador alvo do Palmeiras nas últimas semanas foi o meia Thiago Alcântara do Liverpool. O meio-campista naturalizado espanhol acabou não chegando a um acordo com o Palmeiras e ficou 10 meses parado por conta de uma grave lesão. Voltou a campo contra o Arsenal, mas se machucou novamente, uma lesão muscular. A informação foi confirmada pela ESPN. O problema é grave, já que Thiago Alcântara não tem data prevista para retorno aos gramados. Agora, ele começará a recuperação no departamento médico. Thiago Alcântara tem futuro indefinido no Liverpool. Depois de ficar quase uma temporada afastado dos gramados, o jogador tem contrato com os Reds até somente junho de 2024, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com outro time. As lesões vêm sendo um problema nos últimos anos da carreira de Thiago Alcântara. Desde que chegou ao Liverpool em 2020, ele entrou em campo 197 vezes, mas não esteve disponível em 94 jogos, o que dá quase 48% das partidas. No final de 2020, Thiago Alcântara sofreu uma lesão no joelho e ficou quase 2 meses parado, o que prejudicou a sua adaptação ao time inglês. Depois, passou por problemas musculares e foi infectado com coronavírus 2 vezes. Com tantas lesões, Thiago segue querendo uma série de jogos seguidos na carreira para embalar novamente uma boa fase. Técnica ele tem e já foi, inclusive, convocado à seleção principal da Espanha. De acordo com informações de diversos veículos ingleses, Thiago Alcântara esteve na pauta, mas a negociação não avançou. E você, torcedor? O que você acha de Thiago Alcântara jogar no Palmeiras? Deixe a sua opinião nos comentários.